bom dia, o sol nasceu azul. Bom dia, pra tu e tu. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. De quem é essa frase? Pequeno Príncipe. E com esse personagem, usando esse personagem, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre verbos. Agora, os tempos do indicativo. Eu espero que vocês gostem muito dessa aula que foi preparada com muito carinho. Vamos nessa? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Depende do horário que você esteja assistindo essa maravilhosa aula. E hoje vamos continuar com os nossos estudos de verbos. Vamos conhecer os tempos do indicativo, hein? Muito importante. Aula preparada com muito carinho e hoje usando o Pequeno Príncipe. Vocês já leram, não já? Acho que muita gente já leu, né? Deixa eu dar uma pausa na musiquinha. E vamos começar a nossa aula dos tempos do indicativo. Quando a gente aprendeu os tempos dos verbos, a tia Carla ensinou para vocês 3 tempos básicos. Os básicos são presente, pretérito e futuro. Lembram disso? Presente é algo que acontece no momento em que estamos falando, pretérito já aconteceu, futuro ainda vai acontecer. Então, a gente vai aprofundar. Nós vamos ver que no tempos do indicativo vão ter mais tempos, né? Não só são esses 3, não. Vamos nessa? Mas, para aprofundar o tempo indicativo, para conhecer os tempos do indicativo, nós temos que relembrar o que é esse modo verbal. Esse modo verbal, gente, é um fato certo, é um fato real, é algo que aconteceu, acontece ou acontecerá com certeza. O indicativo é o modo da certeza. Por exemplo, na frase retirado do Pequeno Príncipe, eu poderia colocar todos os pensamentos do dia do Pequeno Príncipe. Olha que lindo. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Olha só que lindo, gente. Essa frase é linda, né? E olha só esses verbos que estão em vermelho. São e constrói. Não dá uma ideia de certeza? São mesmo. Constrói mesmo. Então, a gente pode falar que o são e o constrói são tempos que são verbos que estão no modo indicativo, que é o modo da certeza. Relembraram? Modo indicativo, modo da certeza. A gente viu que o subjuntivo é da dúvida e o imperativo é da ordem. Nós vamos conhecer os tempos do indicativo, os tempos desse modo que é da certeza. No modo indicativo, a gente tem 6 categorias de tempos. Então, tem 6 tempos. Não são mais aqueles básicos. Lógico, vai aparecer os básicos, o presente, o pretérito e o futuro. Só que vão ter mais, vão ter 6, o dobro. E é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos começar pelo presente, que é o que não muda, é o tempo que vocês já conhecem, é o tempo que mostra que é uma ação habitual, é atual, acontece no momento em que estamos falando. Isso é o presente, acontece no momento que a gente fala. Por exemplo, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Quando eu falo só se vê bem, é essencial, eu vou falar que esses verbos que estão em vermelho estão no tempo presente. Por quê? Porque é uma ação habitual, acontece no momento que a gente está falando, ó. Vê, ele é, tá vendo? Presente. Quando a gente começar a brincar de conjugar verbos, a tia Carla sempre vai mostrar uma palavrinha para vocês. No tempo presente, fica muito mais fácil quando a gente conjuga o verbo utilizando a palavra agora. Quando a gente usa a palavra agora, essa palavra nos remete ao tempo presente, acontece agora, no momento que a gente está falando. Então, se você estiver fazendo registro, já coloca aí do ladinho, ó, presente, agora, tá bom? Agora só se vê, agora é, tá bom? Presente, gente, é algo muito simples, eu nem vou me estender tanto, porque a tia Carla já tinha falado isso para vocês. A única surpresinha aí é o agora, que eu quero que vocês lembrem que o presente é agora, tá? Vamos agora começar, vamos agora falar dos pretéritos. No indicativo, nós temos 3 pretéritos, nós temos 3 tipos de passado, tá bom? Vamos começar com o pretérito perfeito, que como a tia Carla colocou aí, é uma ação concluída. Tia Carla, eu ainda não entendi. Gente,
Pretérito perfeito é aquele tempo, é o pretérito. Caramba, o DJ Carla foi aí, né? É o pretérito, gente, de uma ação que já foi perfeitamente concluída. Eu iniciei uma ação e concluí. Por isso que se chama pretérito perfeito. É perfeitamente concluída. Tia Carla, não entendi. Olha só. É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Quando eu falo te espetou, o que a gente entende? Que eu fui lá, uma rosa me espetou, ela começou a me espetar e terminou. Ou seja, formação perfeitamente concluída. Por isso que se chama pretérito perfeito. Pretérito perfeito é uma ação concluída. Comecei e terminei. Como aconteceu lá no presente, eu também vou falar uma palavrinha aqui, tá? A palavrinha do pretérito perfeito é ontem, tá bom? Anote aí, ontem. Presente agora, pretérito perfeito ontem. E o pretérito perfeito, por que se chama pretérito perfeito? Porque é uma ação que foi perfeitamente concluída, tá bom? Se o pretérito perfeito é uma ação que foi perfeitamente concluída, nós temos um imperfeito também. O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, gente, é uma ação que começou no passado, mas por algum motivo ela não foi concluída. Por isso que se chama pretérito imperfeito. Começou no passado, só que foi feita no passado, só que não foi concluída. Por isso que é imperfeito. Tá vendo a diferença do perfeito para o imperfeito? O perfeito, eu concluí. Foi lá no passado e foi concluída. O imperfeito não, foi lá no passado, mas não foi concluída. Aconteceu alguma coisa aí que não foi concluída. E olha aí, ó, é uma ação inacabada ou em realização no passado. Tia Carla, pode dar exemplo? Olha só. Os adultos não entendiam nada sozinhos. E é cansativo para as crianças ficar sempre explicando as coisas para eles. Quando eu falo não entendiam, vocês concordam comigo que quando eu falo não entendiam, parece que continua não entendendo? Olha a diferença se eu falo não entenderam. Cara, não entenderam. Acabou. Agora, não entendiam é uma ação inacabada. É lá do passado, só que é inacabada. Por isso que é pretérito imperfeito. E tem também a palavrinha antigamente. Vamos guardando que a gente vai conjugar daqui a pouco usando essas palavrinhas, tá bom? Além do pretérito perfeito, que é uma ação perfeitamente concluída, o imperfeito é uma ação que começou no passado, mas não foi concluída, nós temos o mais que perfeito, gente. E a tia Carla vai explicar isso aqui para vocês. O pretérito mais que perfeito é uma ação concluída anterior a outra também concluída. Tia Carla, eu não entendi foi nada. Gente, nós usamos o pretérito perfeito sempre. Nós usamos o pretérito imperfeito sempre. E a gente quase não usa o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito está sendo aquelas leis da língua que estão deixando de ser usados, por exemplo, como o tu, né? E a gente quase não usa. Sabe por que a gente quase não usa? Porque a gente substituiu o pretérito mais que perfeito por uma locução verbal. Mas olha só, se eu falo assim, ó, o amor é a única coisa que cresceu à medida que se repartira. Sabe como que a gente fala atualmente? A gente fala assim, ó, o amor é a única coisa que cresceu à medida que se tinha repartido. Esse tinha repartido, na verdade, se a gente for substituir por um verbo só, é repartira. O pretérito mais que perfeito, meus amores, é uma ação passada de outra passada. É o passado do passado. Vamos pensar aqui nessa frase. O amor é a única coisa que cresceu à medida que repartira, que tinha repartido. O que aconteceu primeiro? O cresceu ou o repartira? O repartira. Mas vocês estão vendo que isso aqui é um passado e isso aqui também é passado? Que isso aqui é um passado desse passado aqui, ó. E isso se chama pretérito mais que perfeito. Tia Carla, eu ainda não entendi com esse exemplo que a senhora deu. Então, eu vou dar um outro exemplo, ó. Os alunos entraram na aula quando a professora chegara. Olha só.
Os alunos entraram na aula quando a professora chegar. Se eu quisesse substituir esse chegar, eu ia falar como que vocês falam atualmente? Os alunos entraram na aula quando a professora já tinha chegado. Tá vendo? É a mesma coisa. Só que a gente está substituindo o mais que perfeito por tinha alguma coisa, tinha chegado. O que aconteceu primeiro? O tinha chegado ou os alunos entraram? Os alunos entraram. Então, os alunos entraram na aula quando a professora tinha chegado, os alunos entraram na aula quando a professora chegara. É a mesma coisa. O pretérito mais perfeito é uma ação passada de uma passada, tá bom? É um passado do passado. É isso mesmo. A gente vai falar sobre isso depois. Se é que eu já não falei na aula ao vivo, né? Então, são 3 pretéritos. O perfeito, concluído. O imperfeito é passado, mas não foi concluído. E o mais que perfeito, que é o passado do passado. Ah, tia Carla, e qual que é? Deixa eu voltar, se eu conseguir. Vamos ver se eu consigo. Qual que é a palavrinha do pretérito mais que perfeito? Também não é uma palavrinha muito fácil, não, gente, porque já que é um tempo que está saindo em desuso, está caindo em desuso, então a palavrinha também está caindo em desuso, mas vai ser bom para a gente lembrar quando a gente for conjugar. A palavrinha é outrora, que significa em outra hora. Então, presente agora, pretérito perfeito ontem, pretérito imperfeito antigamente, pretérito mais que perfeito outrora, tá bom? Bem, vamos para o futuro. Como a tia Carla falou no início da aula, são 2 futuros. Vamos começar com o futuro do presente, tá bom? O futuro do presente é um fato que acontecerá no momento posterior ao discurso. É algo que vai acontecer com certeza, gente. É tanta certeza, por isso que se chama futuro do presente. Por quê? Porque vai se tornar presente. Quando eu falo, só conhecerás uma borboleta se conseguir suportar 2 ou 3 larvas. Quando eu falo só conhecerás, eu tô falando, você vai conhecer, entenderam? Você vai conhecer uma borboleta. Então, esse ato de conhecer vai se tornar futuro, por isso que se chama, vai se tornar presente. Por isso que se chama futuro do presente, que é uma ação, um estado, é um verbo que está no futuro e esse futuro vai se tornar presente. Vai acontecer com certeza. Quando eu falo só conhecerás uma borboleta, você vai conhecer uma borboleta, tá bom? A palavrinha do futuro do presente é amanhã. Quando eu falo assim, gente, ó, vocês terão férias. Quando eu falo vocês terão férias, é certeza ou não é certeza que vocês vão ter férias? É certeza. E a gente sabe que é certeza por quê? Porque está no terão. O terão é futuro do presente. É o futuro que vai se tornar presente. Tudo bem? Já falei a palavrinha amanhã. E agora vamos para o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Nossa, tia Carla, que confuso. Não é, ó. Olha a frase. Se você viesse às 4 da tarde, desde as 3 eu começaria a ser feliz. Esse futuro do pretérito, gente, depende de uma ação passada. Ela só vai acontecer, só aconteceria, não vai acontecer. Por quê? Porque não teve uma ação antes. Quando eu falo assim, ó, olha, vocês teriam tirado nota melhor se tivessem estudado. Quando eu falo vocês teriam, não aconteceu por quê? Porque não estudou. Então é um futuro que não aconteceu e não aconteceu porque deixou alguma ação antes. É o futuro do pretérito, tá bom? Tia, e a palavrinha do futuro do pretérito? Não tem. Não tem, gente, mas vocês vão ver que quando um verbo está no futuro do pretérito é muito fácil, porque a terminação dele sempre vai ser ria. Ó, vocês teriam. Eu estudaria se eu não tivesse ficado tanto tempo no WhatsApp. Então, olha só, você deixou de estudar porque ficou no WhatsApp, tá vendo? Futuro do pretérito, tá bom? Tudo bem? Então, resumidamente, ó, presente é algo que acontece no momento que a gente fala, palavrinha agora. Pretérito perfeito, algo que já aconteceu e foi perfeitamente concluído, palavrinha ontem. Pretérito imperfeito é algo que começou no passado, mas por algum motivo não foi concluído, palavrinha antigamente. Pretérito mais que perfeito é um passado do passado, palavrinha outrora.
Futuro do presente é algo que vai acontecer com certeza, palavrinha amanhã. Futuro do pretérito é algo que poderia acontecer, mas não vai acontecer devido a uma ação passada. Não tem palavrinha, terminação ria. Vamos ver aqui os quadrinhos, ó. Vou ensinar vocês aqui o quadrinho para vocês verem tanto que é fácil conjugar, gente. Peguei apenas verbos regulares. Verbos regulares, aqueles verbos que o radical vai ser o mesmo, né? Não muda nada, só vai mudar a terminação. Então, olha só, presente. Lembra que a tia Carla falou para vocês? Lembrem das palavrinhas, porque fica muito mais fácil. Ó, no verbo amar no presente. Qual a palavrinha que a tia Carla falou? Agora. Então, ó, agora eu amo, agora tu amas, agora ele ama, agora nós amamos, agora vós amais e agora eles amam. Ó, tá vendo? Radical é o mesmo. E, gente, qualquer verbo que eu for conjugar que for de primeira conjugação, a terminação vai ser a mesma. Por exemplo, o verbo falar. Agora, ó, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, tá vendo? Não é fácil? Ó, outro verbo, cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Qualquer um de primeira conjugação, desde que seja regular, a terminação vai ser a mesma no presente de primeira conjugação. Pretérito imperfeito, que é aquele pretérito que começou a ser feito, mas não foi concluído, por isso que é imperfeito. A palavrinha antigamente, olha o tanto que fica mais fácil. Antigamente eu amava, antigamente tu amavas, antigamente ele amava, antigamente nós amávamos, vós amáveis e eles amavam. Gente, desculpa, engasguei. Olha só, olha quando eu falo, nossa, eu amava tanto essa banda. Aconteceu, mas parece que não foi concluído, tá vendo? Por isso que é pretérito imperfeito. Ó, o perfeito, que é uma ação que foi perfeitamente concluída, que a palavrinha é ontem. Ontem eu amei, ontem tu amaste, ontem ele amou. Ontem nós amamos, ontem vós amaste, ontem eles amaram. Olha aí, gente, olha a diferença de quando eu falo, nossa, eu amava essa banda, na frase, eu amei essa banda. Tá vendo a diferença? Quando eu falo eu amei, eu não amo mais. Quando eu falo eu amava, parece que eu continuo amando. Essa é a diferença do pretérito perfeito e do imperfeito. E a mesma regra, gente, que eu falei no presente. Qualquer verbo de primeira conjugação, a terminação é a mesma. Ó, vou pegar aqui o verbo viajar. Olha só. Antigamente eu viajava, tu viajavas, ele viajava, viajávamos, viajáveis, viajavam. Mesma terminação. Antigamente eu vi, pretérito perfeito. Ontem eu viajei, ontem tu viajastes, ontem ele viajou, ontem nós viajamos, ontem vós viajastes e ontem eles viajaram. Ah, importante que a tia Carla não falou. Sempre que vocês forem conjugar um verbo, fica muito mais fácil vocês colocarem na frente do verbo os pronomes pessoais do caso reto. O eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, tá bom? Olha aí o pretérito mais que perfeito, aquele que deu um nozinho na sua cabeça, que é um passado do passado. Aconteceu ele primeiro, mas também tem um passado antes, tá bom? Outrora. Gente, eu acho muito fácil conjugar os verbos que estão no pretérito mais que perfeito, porque a terminação sempre vai ser a. Olha aí, ó. Outrora eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, nós amares e eles amaram. Não é fácil? Sempre vai ser a. Ó. Eu falara, tu falaras, ele falara. Nós faláramos, nós falares, eles falaram. Eu viajara, tu viajaras, ele viajara. Nós viajáramos, nós viajares, eles viajaram, né? Vamos para os nossos futuros. O futuro do presente, que é algo que vai acontecer com certeza, e a palavrinha é amanhã. Amanhã eu amarei, amanhã tu amarás, amanhã ele amará. Amanhã nós amaremos, amanhã vós amareis, amanhã eles amarão. A tia Carla quer chamar atenção para uma coisa de vocês. Cuidado na grafia. Quando é futuro do presente, é aotio, amarão. Quando é pretérito, algo que já aconteceu, amaram. Olha a diferença. Eles amaram a viagem, já aconteceu. Eles amarão a viagem, vai acontecer. Tá vendo? E outra coisa que a tia Carla quer chamar atenção, o uso do acento. Depois eu falo sobre isso, segura aí um pouquinho. Vou falar do futuro do pretérito agora. Que é aquele futuro que não aconteceu. Poderia ter se tornado futuro, mas não se tornou. Por exemplo, ó, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam.
Tá vendo quando eu falo, eu amaria português se eu tivesse a tia Carla como professora? Olha aí. Não vai amar, por quê? Porque não teve a professora Carla. Tá vendo, gente? Não é confuso, é facinho. Outra coisa que a tia Carla falou para segurar um pouquinho é a questão dos acentos. Tem que ter cuidado em relação aos acentos, tá, gente? Porque pode mudar o sentido. Por exemplo, olha só, amara, eu já amei. É passada, pretérito mais que perfeito, tá vendo? Amará já é o quê? Já é futuro, tá bom? Tia Carla, ainda não entendi. Ó, mesma coisa aqui, peguei outro verbo, agora de segunda conjugação, verbo bater, tá? Ó, bater no presente. Agora eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis, eles batem. Pretérito perfeito já aconteceu. Ontem eu bati, tu batias, ele batia. Não, desculpa, gente. Pretérito imperfeito é uma ação, algo que eu comecei a fazer no passado, mas não foi concluído. Eu batia, tu batias, ele batia. Nós batíamos, mas batias, eles batiam. Ó, eu batia na porta, parece que eu continuo batendo. Pretérito perfeito é algo que já aconteceu. Eu bati, tu batestes, ele bateu. Nós batemos, nós batestes, eles bateram. Olha a diferença. Eu batia para eu bati. Quando eu falo eu batia, parece que eu continuo batendo. Quando eu falo bati, foi concluído. O pretérito mais que perfeito, que é o outrora, é uma ação passada do passado, ó. Batera, tu bateras, ele batera. Nós bateramos, nós bateres, eles bateram. Ó, eu já tinha entrado na casa quando eles tinham batido na porta. Quando eles bateram, né? Bateram. Aqui, ó. Percebam que tem aqui as mesmas grafias, a gente só vai saber diferenciar se é pretérito perfeito do mais que perfeito pela frase, tá bom? O futuro do presente é algo que vai acontecer com certeza. Eu baterei, tu baterás, ele baterá, nós bateremos, vós batereis, eles baterão, com a O tio. E o futuro do pretérito que poderia acontecer, mas não aconteceu. Bateria, tu baterias, ele bateria, nós bateríamos, vós baterias e eles bateriam. E aqui tem mais um quadrinho que é um do partir, que segue o mesmo raciocínio, né, meus amores? Veremos mais desse conteúdo nas nossas aulas. Mas eu quero que vocês tirem esse pensamento de que é muito chato. Não é chato, é fácil. E vocês vão amar. A tia Carla fala, né, gente? Ó, eu tô prometendo para vocês vão gostar, tá? De repente, essa já é a segunda aula que vocês estão assistindo, de repente é a primeira, né? Mas a gente vai aprender. Confia em mim, tá bom? Um beijo e, ó, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É lindo, né, gente? Beijo, até a próxima aula.